Toda vez que a gente vai começar uma nova edição, a gente precisa preparar um novo projeto no Adobe Premiere Pro, organizar o material no nosso computador e também dentro do software, realizando a importação, a gente chama esse processo de ingest, e também a organização e classificação desse material. Nessa aula eu vou te mostrar as melhores práticas para você fazer esse processo de maneira profissional. Caso você ainda não seja inscrito aqui no portal VMakers, aproveita, se inscreve, salva essa playlist para você não perder nenhuma aula dessa formação completa e gratuita e bora para a aula! Se você está acompanhando essa formação desde o início, você já aprendeu as melhores práticas antes de iniciar um projeto. Como você abordar seu cliente, como você preparar o briefing, como que você pode estudar para que você desenvolva um projeto melhor. Além disso, já entendeu as configurações básicas de um vídeo digital. Agora a gente vai dar um passo além, entendendo o Premiere, a sua interface, e também como a gente pode iniciar um projeto e realizar o ingest do material. Primeiro deixa eu explicar o porquê o Adobe Premiere Pro. Existem diversos softwares diferentes disponíveis para a edição de vídeo digital. Entre eles, existem alguns softwares que são utilizados no mercado profissional, seja para editar vídeos para redes sociais, para televisão, para o cinema ou para serviços de streamings. Entre eles tem o Adobe Premiere Pro, o Final Cut, o Avid Media Composer e o DaVinci Resolve. Todos são excelentes softwares e têm os seus prós e contras. E você encontra informações completas de todos eles dentro do portal VMakers. Nesse curso a gente vai trabalhar com o Adobe Premiere Pro porque ele é o software mais popular no mercado. Tanto porque ele é um software tradicional, já há muitos anos inserido no mercado audiovisual, como também ele faz parte de uma suite completa da Adobe, onde você encontra também softwares de pós-produção e motion graphics, como After Effects, de design, como Photoshop e Illustrator, tratamento e mixagem de áudio, como Audition, além de diversas outras ferramentas. Dessa forma, a Adobe oferece a suite mais completa para você pensar a produção audiovisual de ponta a ponta. Além disso, a assinatura do Creative Cloud não é tão cara, sendo um investimento baixo para o tanto de ferramentas que ele oferece. E se você é um estudante, como por exemplo um aluno lá do VMakers, você ainda consegue um bom desconto, o que faz com que essa assinatura seja ainda mais barata. Bom, então vamos conhecer aqui o Adobe Premiere Pro e iniciar um novo projeto. Assim que você instala o Premiere Pro e você abre ele, você vai ver essa janela aqui, que é a janela de boas-vindas. Você encontra aqui o botão de Novo Projeto e de Abrir um Projeto. Aqui em Home vai listar todos os projetos recentes que você já abriu. Se você quiser criar um novo projeto, você pode vir aqui neste botão ou vir aqui em File, New Project. Você também pode criar um projeto colaborativo chamado Production, mas a gente vai tratar isso em outra aula ao longo dessa formação. Eu vou clicar aqui em New Project, e a gente vai ver aqui a janela inicial de importação. Por aqui a gente pode dar um nome para esse projeto e escolher um local. Aqui no nome do projeto eu vou chamar aqui de Minha Primeira Edição. E a gente tem que escolher agora a localização que esse projeto vai ficar salvo. Eu aconselho que você sempre crie uma subpasta de projeto, porque além do projeto vai ter outros arquivos temporários necessários para a operação do Adobe Premiere Pro, como por exemplo a pasta de autosave, de preview de vídeo, de preview de áudio. Então para manter mais organizado, coloque tudo dentro de uma pastinha. Então vou criar aqui uma pastinha 00 projetos. E ali dentro eu posso salvar o meu projeto. O próximo passo, se você quiser, é já realizar a importação de algum material. Então além de você criar um projeto, você já pode importar esses materiais para o projeto. Eu não vou fazer isso ainda, para poder mostrar antes a interface do Premiere, mas depois a gente volta nessa janela para realizar a importação também. Bom, então para criar o projeto eu vou simplesmente dar um nome e escolher um local. E aí eu clico aqui embaixo em criar e ignoro as demais janelas por enquanto. Assim que você concluir a criação do projeto, você vai ver a interface inicial do Adobe Premiere Pro. Se é a primeira vez que você está abrindo ele, você vai ver algo muito parecido com o que eu estou mostrando aqui. A gente encontra aqui os painéis principais para um fluxo básico de edição de vídeo. Esses painéis são, aqui na esquerda, o painel Project, que é onde você vai centralizar todas as mídias, todos os arquivos que você vai precisar para sua montagem. Ou seja, cada um dos takes que você gravou, cada um dos áudios que você vai utilizar para trilha, para sound effects, imagens, fotografias, enfim, tudo que pode ser necessário para aquela edição, você vai primeiro colocar no painel Projeto. É onde você organiza todo aquele material. Não que o material só vai existir no Premiere, ele vai estar no seu computador e você linka ele com o seu Premiere. Então ele está no computador, mas ele faz uma referência no Premiere para que você possa trabalhar com esses arquivos. Além disso, você vai ver o painel Source. O painel Source permite que você monitore os arquivos brutos. E aí você pode selecionar trechos dele e puxar para a linha do tempo, que é onde você vai ordenar construindo a sua história. A linha do tempo é esse painel aqui embaixo, chamado Timeline. Toda vez que um arquivo está na Timeline, você pode visualizar ele através do painel Program. É esse painel aqui da direita. Então, o painel da esquerda você monitora o arquivo bruto, que ainda não entrou na sua edição,
E assim que você coloca ele na linha do tempo, você consegue visualizar ele através do painel Program. A linha do tempo é a estrutura lógica da montagem, e o painel Program te mostra o vídeo que você está montando. Além disso, a gente consegue ver aqui a barrinha de ferramentas e também a barrinha de volume de áudio. Esses são só alguns dos painéis que você tem dentro do Premiere Pro. Se você quiser visualizar os outros, você pode vir aqui no menu Janelas e você encontra todas essas janelas em ordem alfabética. Se você estiver utilizando a versão em português do Premiere Pro, você encontra esse mesmo menu com os mesmos painéis, só que traduzido para o português. Aqui ao longo da formação eu vou tentar sempre traduzir o nome de cada um dos painéis e das ferramentas. Mas se em algum momento você não localizar algum deles, coloca aqui nos comentários que eu te ajudo a encontrar essa ferramenta ou painel. Além disso, a gente encontra também um Workspaces. Workspaces nada mais é do que a organização da área de trabalho, já posicionando alguns painéis diferentes de acordo com o tipo de trabalho que você vai fazer. Por exemplo, se eu usar aqui a Workspace de áudio, ele vai trazer para frente os painéis de áudio e esconder os outros. Se eu utilizar aqui a Workspace de Color, ele vai trazer para frente os painéis de cor e esconder os outros. Então ele já organiza a interface para você. Por exemplo, eu vou colocar aqui em Color e ele vai trazer o painel Lumetri Color, que permite você fazer as configurações de cor, e o Lumetri Scopes, que permite você fazer uma análise da informação de cor, uma análise mais técnica. A gente vai discutir eles lá na aula 13 dessa formação, quando a gente for discutir tratamento de cor. Eu vou voltar agora para a nossa Workspace de edição. Então eu vou vir aqui em Workspaces, Editing, e a gente volta para a interface inicial. Vamos então agora realizar uma importação do material para dentro do Premiere Pro. Para isso a gente vai vir aqui no menu de importação. Aqui em importação a gente volta para aquela janela inicial que a gente tinha visto no começo dessa aula. E a gente vai encontrar na esquerda os diretórios do computador. Então encontra alguns atalhos rápidos como Home, Desktop, Downloads, Músicas e mais para baixo cada um dos discos disponíveis no meu computador. Eu tenho aqui alguns SSDs que eu utilizo para arquivos temporários, aqui o A e o B. Tem também o SSD do sistema operacional. Eu tenho mais um SSD específico para trabalhos, que eu coloco arquivos de muito peso, muita complexidade, como arquivos em RAW, além de HDs convencionais para os demais arquivos. Além de todos esses discos, eu ainda tenho um disco aqui específico para trabalho colaborativo em rede, utilizando a ferramenta Lucid Link. Eu preciso encontrar o material que eu quero importar entre esses discos. Então eu vou vir aqui e vou navegar no meu computador para identificar eles. É igual se você estivesse navegando no seu computador. No caso, o meu está aqui em Trabalhos, Guia Completo para Iniciantes, Aula 3. Agora eu vou identificar quais arquivos eu quero importar. Eu posso marcar aqui alguma pastinha específica. Perceba que aqui embaixo vai listar as pastinhas e quantos arquivos estão dentro daquela pastinha. Ou, se eu quiser ser ainda mais específico, eu posso desmarcar essas pastas, abrir uma específica e identificar só os arquivos que eu quero incorporar. Então, eu quero, por exemplo, só esses 3 arquivos. Então, eu não preciso importar uma pasta inteira. Eu posso selecionar só alguns arquivos. Inclusive, o que é bem legal, você pode vir aqui e voltar um nível e importar 3 arquivos soltos e mais uma pasta inteira. Então eu consigo misturar as duas ideias. Eu posso importar uma pasta inteira e também selecionar alguns outros arquivos. No caso, eu quero selecionar tudo, então eu vou desmarcar esses que eu já tinha marcado e vou marcar a pasta inteira. Depois que você selecionou todas essas pastas, você tem alguns comandos adicionais que você pode utilizar. Como, por exemplo, se você quer copiar essa mídia para um novo local. Por exemplo, você acabou de inserir o cartão de memória da sua câmera no computador e você quer copiar do cartão de memória para dentro do seu computador. Você não vai trabalhar no cartão de memória, você vai trabalhar com uma cópia que esteja dentro do seu computador, ou pelo menos um disco em rede. Você não vai ficar trabalhando no cartão de memória. Então você pode espetar o cartão de memória, falar que você quer importar, porém copiando para um outro lugar. Aqui você escolhe qual que é este outro local, vindo aqui em Choose Location, marca o local do seu computador que fique organizado. Então, por exemplo, eu criaria aqui uma nova pasta, 01, Vídeos, e clico em Selecionar pasta. Agora eu vou vir aqui e eu peço o que eu quero fazer com verificação de dados. Isso é muito importante, porque isso vai garantir que ele vai fazer uma verificação de integridade dos dados durante esse processo de cópia. Assim, nada vai ficar corrompido, nenhum arquivo vai ficar faltando. Na sequência, eu poderia também colocar isso numa subpasta, numa nova bin, mas eu já criei manualmente a pasta, então não preciso. E ainda poderia criar uma nova sequência, uma nova timeline. Então ele importa esses arquivos e já cria uma timeline. Que não precisa porque a gente vai aprender depois a fazer isso manualmente. E no caso também não preciso fazer uma cópia porque eu já tinha copiado esses arquivos anteriormente. Então eu vou deixar aqui tudo desligado, basta eu selecionar as pastas que eu quero importar e clico em Import. E perceba agora como aqui no painel Project ele já importou todos aqueles arquivos identificados.
Mas vocês conseguem ver que fica meio bagunçado, fica tudo solto? Então eu vou te aconselhar uma diferença nesse processo. Eu vou dar um Ctrl Z e vou voltar lá em Import. Primeira opção, eu poderia marcar aqui que eu quero só a pasta áudio, vir aqui em New Bin e falar que eu quero criar uma nova pasta com o mesmo nome, áudio. E clico aqui em Importar. Dessa vez perceba a diferença, ele criou uma pasta de áudio e colocou os arquivos lá dentro. Mas como eu já tinha deixado tudo bem organizado no meu computador, é um processo a mais necessário. Então a gente pode fazer um outro caminho. Ao invés de eu importar pela aba de Import, tem um painel que também funciona para esse mesmo intuito, que é navegar no seu computador e importar. É o painel Media Browser. Eu vou vir aqui em Window e procuro aqui por navegador de mídia, Media Browser. No caso ele já estava aberto aqui. E a ideia é a mesma. Eu navego lá no meu computador, navego lá na pastinha, é a aula 3, e seleciono quais pastas eu quero importar. No caso vão ser todas, menos áudio e documentos, porque aqui documentos é roteiro, arquivos em PDF com storyboard, são coisas que você não importa para dentro da sua edição, que você visualiza externamente do software. Clico com o botão direito, clico em importar, e dessa forma ele importa também, só que ele mantém a estrutura de pastas, o que mantém mais organizado o seu projeto. Através do Media Browser você tem algumas opções adicionais mais avançadas. Eu vou voltar aqui no Media Browser e eu vou vir especificamente na pasta aqui de imagens. E aqui, imagine que eu quisesse importar esse material, porém durante a importação eu quero ativar um sistema de ingest, vou clicar aqui na chave de boca para especificar o que é esse sistema de ingest, e aí eu poderia pedir para ele também realizar aquela cópia com verificação de dados, igual a gente viu na janela anterior, mas a gente tem algumas opções adicionais. Eu também posso pedir para ele fazer o transcode, ou seja, além dele copiar para um outro local, ele pode converter para outro codec. Se você gravou num codec muito pesado ou muito complexo, você pode converter para um codec mais leve ou um codec mais fácil de trabalhar, como o Apple ProRes. Além disso, eu poderia também pedir para ele criar proxies. A gente vai falar sobre proxies numa outra aula mais para frente, mas basicamente é uma versão mais leve do seu arquivo, porém ele mantém também a versão original. E ele anexa um ao outro. E aí você pode escolher se você quer visualizar a versão mais leve ou a versão original. Sempre na hora do render, você vai renderizar a versão original. Mas você pode, enquanto está editando, usar a versão mais leve, o que vai consumir menos processamento, menos placa de vídeo, e aí você vai ter uma performance melhor durante a edição e sem consumir tanto do seu computador. É muito simples, na verdade, esse processo. Basta ativar aqui o Criar Proxies e escolher aqui um codec, geralmente eu utilizo Apple ProRes de baixa resolução, então o proxy fica bem levinho, mas com uma qualidade não tão bonita, mas já que a gente não usa o render final, não tem problema. E durante a edição, você vai usar esse pequeno botãozinho aqui, para alternar entre o proxy e o original sempre que você quiser. No render final, ele sempre vai utilizar a versão em alta. E aí era só dar um OK, ele ativou o sistema de ingest, e aí na hora de importar, basta deixar essa caixinha ligada, e ele já vai, além de importar, gerar o proxy. Então perceba que você já tem uma função a mais aqui, através do Media Browser, do que você tem no painel básico de importação. No caso, eu não preciso de proxies, porque eu já tinha gerado eles antes, então eu vou só desligar, e eu já estou trabalhando com arquivos num formato bem levinho. E já tenho tudo importado aqui dentro do Premiere Pro. Antes de a gente partir para a próxima etapa e ver de maneira mais prática toda a parte de organização dentro do Premiere, eu queria te apresentar a formação de Adobe Premiere Pro completa lá no portal AlveMaker. São mais de 50 horas de treinamento, onde você vai se aprofundar em todas as opções disponíveis dentro do Adobe Premiere Pro. Vai entender as etapas de edição, mixagem de áudio, tratamento de cor, trabalha com tipografia e legendas, fundamentos da cor, do áudio digital e também da técnica de edição e montagem. E além dessa formação, você tem acesso a algumas centenas de outros conteúdos dentro do portal AlveMaker. Treinamentos de filmmaking, direção de fotografia, direção de arte, cinema, business, direito autoral, soft skills e muito mais. E você tem acesso a tudo isso por somente R$ 99 por mês, utilizando o cupom AVBTJ99 ou com o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Além disso, você recebe um mês extra de treinamento, totalizando 13 meses de acesso a todos os cursos e formações. Agora vamos voltar para a aula. Os próximos passos de organização agora são mais para você colocar metadados, informações sobre o que é aquele take, se aquele take valeu, não valeu, separar quais são as cenas mais legais que você vai utilizar na edição, estudar todo esse material, então é se preparar para fazer uma boa montagem. Agora que a gente já criou o projeto e importou o material para dentro do Adobe Premiere Pro, a gente pode começar a organizar ele. Só antes deixa eu relembrar que os arquivos eles estão somente linkados ao Premiere, eles continuam no seu computador, mas o Premiere sabe onde eles estão. Se você apagar ou mover ele de pasta no seu computador, o Premiere perde esse link, essa referência e dá uma mensagem de mídia offline. Em outra aula mais pra frente eu vou mostrar como você corrige esse problema.
Mas a melhor forma é evitando. Organize o material no seu computador primeiro e aí importa ele no Premiere de maneira já organizada. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é, obviamente, ver como é que a gente exibe esses materiais. Então eu vim aqui na pasta de proxies, onde eu tenho já os meus vídeos, e eu vou dar um duplo clique. Quando eu dou um duplo clique, eu já consigo visualizar ele aqui dentro do painel de Source. Aqui em Source, eu posso navegar no vídeo utilizando essa barrinha de navegação. Perceba que aqui aparece o timecode, como a gente viu na última aula, e a gente também pode fazer o playback desse vídeo clicando aqui. Se você quiser navegar rapidamente, você pode utilizar os seguintes atalhos: J, K e L. Ele funciona da seguinte forma: J rebobina o seu vídeo, ou seja, dá um play para trás, para quem não é da época do VHS. O K pausa e o L avança. Se você apertar o J ou o L mais de uma vez, ele acelera o vídeo. Então eu vou apertar o L 2 vezes, 3, 4 e ele vai ficando cada vez mais rápido. Mesma coisa para trás com o J. Dessa forma eu posso navegar rapidamente para identificar qual que é a parte que eu quero utilizar daquele vídeo. Então eu vou navegar aqui onde a câmera começa a se mover, que é onde a cena realmente está valendo. E eu posso já dizer para o Premiere, é aqui que começa essa cena, esse take, essa imagem que eu quero utilizar. Para identificar isso no Premiere, a gente vai fazer uma marcação de início e de fim, in e out. O atalho é tecla I de o início, dou play, identifico onde vai ser o final dessa cena, aperto o K para dar um pause, e agora eu vou marcar que esse é o fim, e eu utilizo o atalho O de o fim. E pronto, tem uma marcação de início e de fim. Eu consigo rapidamente navegar de um para o outro utilizando Shift I e Shift O. Outra forma também de a gente marcar início e fim é usando aqui os botões marcar início, marcar fim, navegar para o início, navegar para o fim. Bom, a gente pode fazer isso para todos os vídeos. Assiste os vídeos, marca o trecho que você acha mais interessante que você quer utilizar na sua edição. Isso é importante principalmente por esse passo de estudo do material. Se você está trabalhando num projeto organizado, com equipe, onde tem um assistente de direção e assim por diante, provavelmente você também vai receber um boletim de gravação, que é um documento identificando: este take vai servir para este plano, para essa parte do roteiro, este valeu, esse não valeu e assim por diante. Você pode pegar esse boletim e já incorporar aqui para dentro do seu projeto. Eu vou abrir aqui um boletim para ilustrar isso. Aqui no boletim a gente consegue identificar o seguinte: a cena C3P1, ou seja, cena 3, plano 1, primeiro plano, primeiro enquadramento, o take 1, take é cada vez que você repete aquela gravação. Então a gente tem o primeiro plano da cena 3 acontecendo 1, 2, 3 vezes. Depois a gente já passa para o plano 2, 1, 2 vezes, aí o plano 3 e assim por diante. A gente consegue ver aqui que o diretor achou: boa, mas apareceu tirando o flare da cena. Então deu algum problema de flare, ele gostou, mas não vai estar valendo. Tem um outro que não valeu, e aí ele indica que o terceiro é o que valeu. Então eu posso já trazer essas informações para dentro do Premiere. Vamos ver como. Aqui no Premiere, a gente encontra várias colunas dentro do painel Project, desde que você esteja no modo de lista. Se você estiver no modo de miniatura, você só vai ver miniaturas. Eu vou abrir aqui aquela mesma pasta e veja como aparece aqui tudo em miniaturas, que é útil também, funciona meio como um storyboard, uma maneira mais visual de você identificar as suas cenas, mas no caso aqui a gente quer focar nos metadados, então eu vou deixar no modo de lista. E aqui a gente tem uma barra de navegação, e a gente encontra aqui a opção de descrição e informações de logagem. Eu vou puxar essas duas colunas mais para o começo, para a gente facilitar aqui a navegação, e aqui eu consigo adicionar aquelas informações. Por exemplo, eu vou pegar este primeiro take, e eu vou navegar para o início dele para identificar a claquete. E aqui na claquete, eu vou dar um zoom e posicionar ali melhor, eu consigo ver que este é a cena 3, plano 1, take 1. Então, eu vou adicionar essa informação aqui em log note. C3, plano 1, take 1. E na descrição, eu posso colocar essa mesma observação que o diretor passou. O próximo take, esse daqui, é aqui C3, plano 1, take 2. Então, é a continuação do anterior, aqui a gente tem o take 2. E a gente tem aqui essa informação para copiar e colar. Eu vou fazer isso rapidamente com mais alguns só para ilustrar. Bom, eu passei aqui por alguns planos e a gente já tem essas informações aqui salvas. A gente vai fazer isso com todo o material para que a gente tenha tudo bem identificado. Uma coisa que a gente pode fazer aqui também para facilitar a identificação é marcar com o marcador aonde tem a claquete. Perceba que nem sempre essa claquete está visível, ela vai sair de plano, né? Às vezes ela também está fora de foco ou ainda não está iluminada, então a gente pode já marcar para quando a gente precisar voltar nessa claquete ser mais rápido. A gente adiciona o marcador da seguinte forma: a gente vai vir aqui no ponto que a gente quer marcar. No caso, eu vim bem onde a claquete bate, porque é onde a gente também tem uma informação sonora do momento de sync.
Sync é quando a gente quer encaixar um vídeo com áudio gravado externamente, ou uma câmera com uma segunda câmera que gravou a mesma ação. E a claquete ajuda muito nisso. Quando ela bate, você pode fazer esse sync, porque é bem o momento que vai sair o pico sonoro no áudio e você consegue ver visualmente onde a claquete encaixou. Então eu vou procurar aqui. E aí eu vou adicionar o marcador. Basta clicar neste botão ou tecla M de marcador. E aí vai adicionar aqui um símbolo na tela que fica fácil de você identificar. Se você quiser, você pode até dar um duplo clique no marcador e escolher uma cor. Sempre que for vermelho é uma claquete, por exemplo. E eu posso ter marcadores com informações diferentes. Vamos vir aqui numa outra claquete e faço a mesma coisa. Se eu clicar novamente no botão de marcador, posso vir aqui para trocar de cor. Uma outra referência visual que você pode utilizar para também facilitar essa identificação são os labels, ou rótulos. Perceba que aqui cada item tem esse rótulo azul, identificando que isso é um vídeo. Se eu tiver numa pastinha que eu tenha somente áudios, vamos vir aqui, por exemplo, na pastinha de áudio, o rótulo é verde e o vídeo tem um rótulo azul. Fotos vai ter outra cor de rótulo, animações vai ter outro. Mas se você quiser, você pode personalizar esses rótulos. Então eu vou vir aqui novamente naquela pasta que eu estava e eu vou mudar o rótulo somente do que valeu. Então este é o que valeu, posso vir com o botão direito, venho aqui em Label, ou em português rótulo, e eu quero aqui um rótulo verde. E no que não valeu, eu poderia marcar ali com um rótulo vermelho. Todas essas ferramentas de organização, seja os metadados, os rótulos de cor, os marcadores ou as marcações de in-out, te ajudam a identificar mais rapidamente o pedaço do vídeo ou o vídeo que você vai utilizar na sua edição. Imagine que às vezes você vai ter centenas ou até milhares de arquivos brutos que você pode utilizar naquela montagem. É super importante que você, como editor, assista a todos esses arquivos que você tem para que você entenda, você conheça as peças disponíveis para sua montagem do filme. Porém, você relembrar depois entre milhares de arquivos qual que tem aquela cena que você quer pode ser muito difícil. Então todas essas informações vão te ajudar a identificar isso mais facilmente. Seja você marcando com uma cor o que você gostou mais, ou você adicionando uma informação de texto, dizendo aqui tem a cena do brinde, se fosse um casamento, tem a cena de uma pessoa chorando, uma pessoa emocionada, alguém cantando junto com a música. Enfim, identifica cada um daqueles planos. No caso aqui no cinema é comum você utilizar claquete com cena, plano e take, para que você possa depois rapidamente encontrar esse arquivo. E como é que você faz para encontrar rapidamente? O primeiro caminho, obviamente, é lendo, né? Mas além disso, você pode utilizar aqui o campo de pesquisa. Imagine que eu quisesse encontrar somente os itens que fossem cena 3, plano 2 e aí os diversos takes possíveis. Então o que eu tenho aqui de cena 3, plano 2 são somente esses daqui. E se eu quisesse do plano 1? Escrevo o plano 1 e ele já apareceu. Ou eu quero somente o que valeu, então vou escrever valeu e ele vai puxar a partir deste campo. Então você pode escrever realmente qualquer tipo de palavra-chave e depois pesquisar por essa palavra-chave de uma maneira bem rápida. Uma outra etapa que geralmente acontece nesse estágio inicial de organização do seu material é sincronizar o vídeo gravado com áudio externo. Isso é muito comum, você tem uma câmera gravando a ação, mas você tem uma lapela, tem um boom que está indo para um gravador externo e você tem alguém trabalhando na equipe de áudio que está cuidando do áudio e alguém da equipe de vídeo cuidando da câmera. Depois na edição você precisa sincronizar esses dois arquivos para utilizar na edição. Eu vou te mostrar nessa aula como que você faz esse processo. Eu vou fechar aqui temporariamente aquela pasta, o Bin Proxies, vindo aqui e fechando. E eu vou voltar para o painel Projeto Padrão, que é onde a gente encontra aqui todos os arquivos, porque aí fica mais fácil para eu navegar entre os arquivos. Eu vou dar um duplo clique para deixar aqui tela cheia. E perceba que eu tenho aqui uma pasta de vídeos, com um monte de vídeos. E tenho também aqui uma pasta de áudio, com um monte de arquivos de áudio. Para identificar aqui mais rapidamente que vídeo que encaixa com que áudio, eu tenho dois caminhos. Primeiro, eu posso assistir no vídeo qual que é a claquete, então a identificação da claquete, e escutar no áudio a mesma identificação. Geralmente no set, o assistente vai cantar a claquete, ele vai falar cena 3, plano 1, take 1, bate a claquete. E aí você escuta e já sabe qual áudio vai para qual vídeo. Porém, com tantos arquivos, isso demoraria, né? Então, uma outra opção muito útil também é ter um boletim de câmera. Então, lá no set de gravação, alguém vai anotar no boletim. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver que a cena 3, plano 1, take 1, vai com o áudio 1. E aí o take 2 vai com o áudio 2. Depois lá na frente, por exemplo, o plano 6, take 2, vai com o áudio 10 e assim por diante. Então você tem aqui a coluna de áudio, também tem a coluna de vídeo, está indicando qual que é o nome do arquivo de vídeo, então é o que termina com 1, termina com 2 e assim por diante. E o nome da claquete. Tudo bem organizadinho. Então vamos fazer aqui a sincronia do primeiro arquivo de vídeo com o primeiro arquivo de áudio. Depois seria só repetir isso para todos os arquivos. Então vou selecionar aqui o vídeo 1
com o áudio 1. E no caso, o áudio 1 aqui tem 3 pistas. Volta e meia, quando você usa um gravador externo, você vai ter mais de uma pista. Porque você pode estar pegando o som, por exemplo, de uma lapela, como essa, tem uma segunda lapela com outro ator, tem um boom, que é um microfone que geralmente vai estar numa VAR e a pessoa vai estar seguindo os atores, e aí você vai misturar tudo isso com o seu vídeo original, para na edição você ter todas essas opções na hora da mixagem. Então vou pegar os 3 arquivos referentes ao arquivo 001, vou selecionar aqui também o vídeo 001, basta agora clicar com o botão direito e escolher a opção de mesclar arquivos. Na hora de mesclar eu posso manter o nome original ou eu posso até ser mais organizado e utilizar aqui o nome, cena 3, plano 1, take 1. Então eu já vou dizer que esse é a cena 3, plano 1, take 1. Como que eu quero sincronizar? Eu posso sincronizar pelo áudio, então o próprio Premiere vai identificar o som da câmera e o som do áudio gravado externamente, vai comparar e vai encaixar. Nem sempre isso dá certo. Imagine que perto da câmera estava muito barulhento e onde estava a lapela o som estava mais limpo, estava limpinho só com a fala do ator. Talvez ele não consiga comparar e identificar. Quando isso acontece, você vai ter que manualmente pôr um marcador, que nem já acabou de ver, bem na hora que a claquete bate e no áudio onde faz o som da batida da claquete. Põe um marcador em cada um deles e aqui você utiliza a opção de Clipper Marker. No caso, eu não pus marcador no áudio, somente no vídeo, por isso que está desligado. Então eu vou fazer pela opção automática de áudio e torcer para dar certo. Clico aqui em áudio, vou pedir para ele remover o som da câmera e deixar somente o do gravador externo, que é o que a gente vai utilizar na edição, e clico em OK. Ele vai gerar aqui um novo arquivo. Então perceba que agora tem uma lista ainda maior, de arquivos. Eu vou fechar a pastinha dos vídeos originais, dos áudios originais, e aqui embaixo está o arquivo solto. Eu gosto de criar uma nova pasta, você vai ver aqui bem no finalzinho do painel projeto. Eu até vou deixar ele menor, como estava originalmente, e ele fica aqui no cantinho, ó, botão de nova pasta, e eu vou chamar aqui de mesclados, e jogo ali dentro. E eu vou dar um duplo clique para testar, se realmente o sync deu certo, e vamos procurar aqui um momento do vídeo que tenha som, como o momento onde o ator grita. Como a gente viu, aqui o sync deu certinho, mas se você tivesse algum problema, como eu comentei, basta ir no vídeo da claquete e colocar o marcador. No áudio, o esquema é o mesmo, mas perceba que a diferença é que quando eu abro um áudio, em vez de ele aparecer como imagem, ele aparece ali como formas de onda. Basicamente quanto mais baixo, menor o volume, e quanto mais alto, maior o volume. Aqui é o momento que o ator estava gritando, a gente consegue ver como o volume é bem alto. E aqui é o momento em que o pessoal no set estava cantando, estava falando as informações da claquete. Então vamos escutar aqui. E ali a claquete. Basta eu colocar ali o marcador. E aí quando eu vou na janela de mesclagem, eu identifico o que eu quero mesclar pelo marcador e não tem erro. Não vai ser em todos os projetos que você vai utilizar todas essas etapas de organização. É importante você entender a realidade de cada projeto. Nem sempre você vai precisar mesclar um vídeo com áudio externo, ou você vai precisar inserir labels, ou rótulos, ou marcadores. Mas é importante que você tenha algum método de organização e que você sempre comece assistindo todo o material. Não tenha preguiça, você tem que conhecer as peças que você tem disponível para que você possa fazer uma boa montagem. Durante esse processo de estudo, você já começa a ter algumas ideias diferentes, já começa a pensar de forma criativa, então isso sempre vai te ajudar. Não é uma perca de tempo fazer esse processo. Bom, na próxima aula a gente vai dar um passo além e a gente vai começar de fato a fazer uma montagem. Você vai conhecer as ferramentas básicas de montagem e como que você pode começar a estruturar a sua primeira história. Então eu te espero aqui novamente na semana que vem. Te vejo lá!